Boa tarde, pessoal. Eu estou fazendo essa gravação aqui para vocês porque eu percebi que vocês estão com uma certa dificuldade quanto a identificar os números inteiros na reta numérica. Então é assim, olha, aqui eu tenho uma reta numérica, ela está na horizontal e ela é chamada de reta numérica por causa da numeração dela. Então, se vocês perceberem, ó, do lado, aqui nós temos o zero, do lado direito eu tenho todos os valores positivos e do lado esquerdo eu tenho todos os valores negativos, tá? O zero é a origem, o zero é neutro, ele não é nem negativo e nem positivo. Então, os valores positivos, ele vem sempre precedido do sinalzinho de mais antes. Então, seria mais 6, mais 5, mais 8, mais 20, tá? E os valores negativos, vem sempre o sinalzinho de negativo antes, né? Então, vem assim, ó, menos 8, menos 3, menos 1, menos 20, menos 50, tá? Então, o sinalzinho de menos vem sempre antes. Com relação aos valores positivos, nem sempre você precisa colocar o sinalzinho de mais antes para saber que ele é um positivo. Por exemplo, se eu falar assim, número 5, eu já sei que ele é um número positivo. Agora, eu não posso falar 5 para um número negativo, porque aí eu estou dizendo que ele é positivo, estou afirmando que ele é positivo. Então, se eu quero esse 5 ser negativo, eu tenho que colocar menos 5 ou 5 negativo. Então, quanto mais à direita o número estiver, maior ele será. Tá vendo essa setinha aqui que eu coloquei? Porque, ó, por exemplo, esse menos 1, ele é maior que esse menos 3. Menos 1, ele é maior que o menos 6. Então, quanto mais à direita ele estiver do número, ele vai sendo maior. 2, ele é maior que o menos 2. 2, ele é maior que o menos 3. E também agora vale a mesma regra, ó. Daqui para a esquerda, olha, essa setinha aqui, ela vai da direita para a esquerda. Então, quanto mais à esquerda o número tiver, agora ele vai ser menor. Se daqui para cá ele é maior, daqui para cá ele vai ser menor. Então, o menos 2, ele é menor que o 0. Menos 2, ele é menor que o 2. Menos 3, ele é menor que o 3 positivo, tá bom? Agora aqui, com relação a sucessor e antecessor. O sucessor é aquele número que vem sempre, imediatamente à direita do número. Isso daí vocês já viram isso daí, né? Então, olha, aqui, por exemplo, então, eu sei que o 5, ele é o sucessor de 4. Eu sei que o 6, ele é o sucessor do 5. Aqui, olha, à direita, ele vem imediatamente à direita. Eu sei que o menos 1, ele é o sucessor do menos 2. Eu sei que o menos 2, ele é sucessor do menos 3. Tá? E a mesma coisa vale com relação ao antecessor. Antecessor, antes. Ele vem antes. Então, ó, o menos 5, ele é antecessor do menos 4, porque ele está antes do menos 4. O menos 4, ele é antecessor do menos 3. A parte positiva é a mesma coisa. O 4, ele é antecessor do 5. O 5, ele é antecessor do 6. O menos 1, ele é antecessor do 0, né? Tá bom? Então, aí, isso é o sucessor e o antecessor. Então, vocês, quando vocês tiverem dúvida na identificação, faz lá, desenha uma reta numérica, põe os números e dá uma olhadinha, qual que é o antecessor e o sucessor. Agora, vamos dizer, a reta numérica, ela não precisa estar necessariamente na posição horizontal, ela poderia estar assim, ó, numa posição vertical também. Aqui está o 0, aqui estão os valores negativos, aqui estão os valores positivos. Ela só mudou a posição dela. E normalmente a gente usa a reta numérica na vertical quando a gente fala muito em temperatura, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu pego a temperatura de São Paulo, deixa eu ver aqui assim, acho que não tá dando para vocês verem aqui, vou puxar para
não faz mal, não tá dando, tá dando sim, vai dar para vocês verem aqui, ó, tá? A temperatura de São Paulo, por exemplo. A temperatura de São Paulo hoje não, um determinado dia no inverno estava com 5 graus centígrados. E a temperatura de Paris estava com menos 2 graus centígrados. Então eu perguntei para vocês, qual é a variação de menos 2 até 5? Então eu venho aqui na reta, olha, eu pego os 5 graus, aqui ó, 5 graus positivo, e venho até onde? Até menos 2 graus aqui, ó, tá? Qual foi a variação? A variação é exatamente esse pedaço do menos 2 até o 5 aqui. Então, quanto que é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a variação foi de 7. Então, você conta, olha, de menos 2 até 5 deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, se fosse uma temperatura num dia de inverno um pouco mais frio, em Porto Alegre estava menos 2 graus. E São Paulo estava menos 1 grau. Então, vem aqui, ó, menos 2 graus, Porto Alegre, e São Paulo menos 1. Qual foi a variação? 1 grau, olha, a variação foi 1 grau. Tá bom? Então, esse aqui que vocês vejam quando vocês têm lá para ver variação. Aí, se a temperatura fosse menos 10 graus em Porto Alegre e São Paulo fosse menos 2 graus, de 10 até menos 2, eu tenho quanto? 8. Então, a variação foi de 8 graus, tá bom? É assim que vocês vão trabalhar, tá bom? Muito obrigada, era isso que eu queria explicar para vocês nessa aula de hoje, porque eu percebi que vocês estão fazendo bastante confusão na hora de vocês fazerem os exercícios, tá bom? Tchau, obrigada.